Olá, eu quero falar um pouco mais sobre um direito do trabalhador que frequentemente é violado. Nesses anos que eu tenho de atuação profissional na área trabalhista, é muito comum processo trabalhista envolvendo supressão, retirada total ou parcial do intervalo para a refeição. A CLT no artigo 71 prevê que todo trabalhador tem direito a no mínimo 1 hora de intervalo para a refeição. Não é uma regra absoluta, porque o mesmo legislador que impôs 1 hora no mínimo de intervalo para a refeição, ele autorizou uma negociação sindical reduzindo esse intervalo de 1 hora para pelo menos meia hora. E o que significa isso? O empregado pode trabalhar 6, 7, 8 horas, que é o limite previsto em lei, e deixar de usufruir 1 hora, que é a regra, desde que o sindicato negocie essa condição de trabalho, ou até mesmo uma autorização do Ministério do Trabalho. Há essa previsão em lei. O Ministério do Trabalho, em algumas situações, quando a empresa tem refeitório, o empregado não vai estender a jornada em jornada extra, pode, em casos excepcionais, autorizar a redução para meia hora. E o que acontece? Se não existir negociação sindical, cabe ao empregador ser responsabilizado pelo pagamento da hora suprimida ou dos minutos que sejam suprimidos, deve pagar como hora extra. Antes da reforma trabalhista, se o empregador suprimia, por exemplo, meia hora de intervalo, ele tinha que pagar a hora cheia, 1 hora acrescida do adicional de 50%. Após a reforma, o empregador agora só paga, se ele suprimir 1 hora, paga 1 hora, se ele suprimir minutos, vai pagar minutos que ele suprimiu, acrescidos de 50%. Então, continua a penalidade, só que houve uma derrota para a classe trabalhadora. Já não recebe mais a hora cheia, vai receber apenas os minutos que foram suprimidos. Um detalhe importante também com a reforma, que também representa uma derrota para a classe trabalhadora. Antes da reforma da CLT em 2017, essa hora ou minutos que o empregador suprimia tinha a chamada natureza salarial. E o que é natureza salarial? Então, o empregador paga o direito, né? Ele tem que pagar as horas, né? O intervalo para refeição suprimido, acrescido de 50%. E antes da reforma, esse pagamento com a natureza salarial, ele incorporava no salário mensal do empregado. Então, o empregado recebia FGTS, férias, 13º, até aviso prévio indenizado no caso de rescisão sem justa causa, com o acréscimo dessas horas do intervalo para refeição suprimido. Então, nós sempre falamos, incorpora no ganho mensal do empregado para todos os efeitos de lei que eu já citei. Só que após a reforma, deixou de ter a natureza salarial e, segundo o legislador, a natureza é indenizatória. Então, o empregador suprimindo o intervalo ou minutos desse intervalo, ele vai pagar com adicional de 50%, só que o empregado não vai poder contar mais com esse pagamento no seu 13º, nas suas férias, no fundo de garantia. Então, é mais uma derrota para a classe trabalhadora. Resumindo, a classe trabalhadora com a reforma, no que se refere ao intervalo intra-jornada, na verdade, teve 3 derrotas. Primeiro, o sindicato pode negociar redução. E por uma questão, eu já falei em outro vídeo, de saúde e segurança do trabalho, conceder menos de 1 hora é uma violação à dignidade do empregador. Não é recomendado usufruir menos de 1 hora, uma recomendação científica, pelo menos 1 hora de intervalo. Segunda derrota,
O empregado, quando tem parcialmente suprimido o intervalo para a refeição, já não recebe mais a hora cheia acrescida de 50%, só recebe os minutos suprimidos. E a terceira derrota, não tem mais a natureza salarial, não incorpora no ganho do empregado para todos os efeitos legais, como eu falei, férias, 13º, fundo de garantia. Então, fica aí, é um direito do trabalhador, teve um intervalo suprimido, pode reclamar como hora extra acrescido de 50%, mas, veja bem, se foi suprimido parcialmente em minutos, só vai ter direito a esses minutos e verificar se o sindicato não negociou essa redução, porque aí é uma permissão legal. Eu sou a doutora Maria Alquimim, eu sou especialista em Direito do Trabalho e eu falo de direitos dos trabalhadores com transparência. Até breve.